pessoal, para finalizar a live, eu estava falando também da falta de professores e eu queria mostrar para vocês uma matéria que eu estava vendo a respeito disso. Falta de professores nas escolas. Então, tá, tem algumas matérias aqui que eu tô vendo. Aqui, uma matéria aqui que eu tô. Eu não sei se é essa matéria que eu vi, tá, pessoal? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aqui. Pais reclamam de falta de professores em escolas públicas de São Paulo. E assim, gente, não é só São Paulo não, tá? Tem outros estados aí que também tá faltando professores e tá sendo uma coisa bem complicada, gente. Agora é a educação. Pais reclamam de um problema que está prejudicando os filhos. A falta de professores em algumas escolas públicas de São Paulo. Uma das denúncias que recebemos é dessa escola, que fica na zona norte da cidade de São Paulo. Segundo as mães dos alunos, faltam professores em pelo menos 4 disciplinas. O filho da Isabel está no primeiro ano do ensino médio. Ele está sem professor normalmente de inglês, biologia. E tem um que seria eventual, que daria aula para qualquer professor que estaria faltando. Mas esse que seria eventual também falta. O problema também se espalha pelo interior do estado. A filha do Tarcísio estuda em Indaiatuba. No começo do ano ela já teve bastante aula vagas de diversas matérias. Tinha uma matéria mesmo que é projeto de vida, que ela ficou praticamente mais de um mês sem nenhum professor. Nesse mês agora ela está sem um professor de matemática e sem um professor de artes também, né? Para esse pesquisador e professor de políticas educacionais, a desorganização da rede é uma consequência da reforma curricular do ensino médio, que vale em todo o país desde 2020. Você mudou totalmente a estrutura do currículo e mudou totalmente os horários das aulas, a forma de você alocar professores, nas aulas. O fato de a gente ter mais de 20% de aulas sem professor tem a ver com isso. Você precisa acompanhar essa reforma de competência para fazer a gestão disso. A Secretaria Estadual de Educação negou que faltem professores, como os pais denunciaram na reportagem que você acabou. E disse que tem contratado professores temporários para suprir eventuais ausências. Pessoal, complicado. Agora eu não sei, gente, mas eu tava vendo uma outra matéria também que fala sobre falta de professores. Aqui, ó, acho que é essa, ó. Brasil pode enfrentar falta de professores na educação básica até 2040. Eita, apareceu o anúncio aqui. Calma aí, gente. Aqui. Pode enfrentar falta de professores na educação básica até o ano de 2040. O principal motivo para isso é o desinteresse dos jovens por essa carreira. Os passos do Thales mudaram totalmente de um ano para cá. Depois de uma década dedicada ao ensino, o professor de matemática decidiu trocar o giz e a sala de aula pela própria empresa. Não foi fácil abandonar a vocação, mas na hora de escolher, expectativa e realidade contaram bastante. O professor estuda 4 anos, faz a faculdade, e para ele ter um salário razoável, ele precisa muitas vezes dar aula de manhã, à tarde, à noite, ou, além de dar aula, ter um outro emprego em paralelo para poder sobreviver. Os baixos salários e a falta de estrutura nas escolas têm levado cada vez mais professores a deixarem a carreira para trás. A gente tem hoje estados e regiões, principalmente, como a Norte e Nordeste, em que a gente já tem um déficit considerável de professores, sobretudo na área de exatas. Nessas regiões do país, a carência de professores é reflexo de um problema que deve se agravar ainda mais nas próximas décadas. Em menos de 20 anos, pode ser que esse espaço aqui da sala de aula esteja vazio em algumas escolas do país. Um levantamento prevê que em 2040 o Brasil pode sofrer um apagão de professores. A estimativa é de que faltem pelo menos 235 mil docentes na educação básica. Isso porque, infelizmente, a carreira tem sido considerada pouco atrativa, tanto por quem já está nela, quanto pelos mais jovens.
O que o estudo levantou é que o interesse pelas carreiras de licenciatura ele tem se dado pelas pessoas mais velhas, né, a grande maioria, pessoas que já estão no magistério. Além do desinteresse pelos cursos de licenciatura, o número de professores jovens com até 24 anos de idade caiu quase pela metade, de 116 mil para 67 mil, uma queda de mais de 42%. Ao mesmo tempo, o número de docentes do ensino básico com 50 anos ou mais, que provavelmente vão se aposentar em breve, cresceu 109%. Alan é professor há menos de 10 anos, dá aulas para alunos do ensino fundamental na rede estadual de ensino de São Paulo. Desde o início da carreira, percebeu que a profissão teria desafios além da responsabilidade do ensino. Em 2015, o meu primeiro salário como professor efetivo, assim, carga completa, era de R$ 1.600, enquanto uma pessoa que se forma em administração tinha uma renda ali em 2015 maior do que R$ 1.600. Para o diretor executivo da entidade que coordenou a pesquisa, um outro fator tem provocado a falta de professores em sala de aula: a violência nas escolas. Em Ceilândia, no Distrito Federal, alunos protestaram depois que a mãe de uma criança de 6 anos agrediu uma professora do centro de ensino. Esse talvez seja o problema mais crítico, né, em relação aos professores, que tem afugentado aqueles que já estão na carreira de magistério, fazendo-os abandonar a carreira muitas vezes, e também afugentado os jovens de ingressarem nessa carreira. Apesar das projeções alarmantes, há quem acredite numa mudança desse raio-x. Mas para isso é preciso agir logo, e por que não se espelhar em políticas que têm dado certo lá fora. Um país que tem se sobressaído aí nas avaliações de desempenho, que é Singapura, mapeando os alunos que têm os melhores desempenhos ainda durante a escola. Então, eles convidam esses alunos para assumir a carreira docente. E, a partir disso, os alunos têm o salário equiparado às das profissões mais reconhecidas, como medicina, engenharia. Essa é uma forma de, com uma política pública, você valorizar e tornar a profissão mais reconhecida socialmente. Então, gente, é o que eu falei, né? É um projeto, né? Só deixa eu voltar aqui um pouquinho para ver se deu para ouvir as matérias. Ah, deu, tá bom. Então, gente, é o que eu falo. Tudo isso é um projeto, gente. Vocês estão entendendo? Por que o professor ele ganha uma merreca de salário, uma esmola de salário, né? Por que toda a estrutura do ensino é desse jeito assim, né? Porque aí as pessoas não têm nenhum interesse em se tornarem professores, né? Por quê? Por que eu vou ser professor? Para ganhar pouco no fim do mês? Para ter que lidar com os alunos que aprontam em sala de aula? Entendeu? Para eu ter que lidar com agressão, com violência de aluno, de pai, enfim. Entendeu? Então, gente, isso é um dos problemas do ensino também. Aí você junta tudo, negócio dessa reforma do ensino médio, privatização, violência em escola, salário baixo para professor. Cara, você vai ligando os pontos, você fala, cara, não é possível. Não é possível. Como que um dos pilares mais importantes de uma sociedade, né, que é a educação, como que pode estar nessas condições? Você tá entendendo? Aí falta professor, porque ninguém mais quer ser professor, né? Aí, porra, bicho, aí caga tudo, né? Porque, assim, gente, tudo isso é um planejamento. É um planejamento. Por quê? Porque botem uma coisa na cabeça de vocês. A nossa sociedade é uma sociedade burguesa liberal. Entendeu? Não é um presidente que manda no país. Não é deputado, não é senador. Entendeu? O que manda, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, o que manda é o capital, gente. Você tá entendendo? Então, se o capital decidir, né, se a burguesia decidir que aquele povo não vai ter educação de qualidade, ele não vai ter educação de qualidade, pronto, e acabou.
Por quê? Porque se o povo tiver educação de qualidade, como eu já falei, ele pode adquirir senso crítico, né? Por que que, se eu não me engano, há um tempo atrás aí, eu não sei o que deu, não sei se isso foi junto com o ensino, com esse novo ensino médio, sei lá como que tá a situação. Mas parece que estavam querendo tirar matérias de humanas, né? Sociologia e filosofia e mais algumas lá, que eu não lembro muito bem. Por que o pessoal sempre ataca matérias de humanas? Vocês já repararam nisso? Por que todo professor de história é comunista? Por que todo professor de filosofia é comunista, é de esquerda, é petista, né? Na cabeça deles, né? Por que eles têm essa necessidade de desqualificar os profissionais, né? Os professores de ciências humanas, porque o professor de história doutrina os alunos. Por que, gente? Por que esse ataque à área de humanas? Porque a área de humanas é onde fica a política. Você tá entendendo? Sociologia, filosofia, história, até geografia. Se você parar para ver na geografia, né? Então, assim, as ciências humanas são as ciências que tratam da política. Se o povo começar a estudar sobre política, entender sobre política, estudar sociologia, filosofia, tudo, o povo pode adquirir senso crítico, ele pode acabar percebendo que tudo está errado e ele pode acabar falando assim, não, realmente, pessoal, tudo está errado, vamos fazer alguma coisa para mudar? Vamos fazer alguma coisa para se emancipar? Vocês acham que a burguesia quer isso, gente? Vocês acham que a burguesia quer isso? O professor, ele não ganha pouco porque... sei lá o porquê, entendeu? Não. Ele ganha pouco porque, gente, isso é um projeto. A nossa educação é precária propositalmente. E ninguém me coloca na cabeça do contrário. Porque enquanto nós tivermos sobre uma sociedade burguesa, né, enquanto nós tivermos sobre uma sociedade burguesa, uma sociedade liberal, não há a menor possibilidade de melhora no ensino. Entendeu? Aí, de novo, aí o pessoal vai lá nos países nórdicos. Aí vai lá, não, porque na Holanda, porque na Suíça, porque no Canadá, porque isso, porque aquilo. Gente, aquilo, né? País europeu, né? País europeu, exploraram o mundo inteiro, colonizaram o mundo inteiro. É que nem eu falei, eles exploraram, colonizaram o mundo inteiro, agora eles podem ficar na boa, né? Podem ficar lá, curtir a educação de qualidade. E eles, hoje em dia, eles ainda continuam de várias formas explorando o mundo, né? Se eu não me engano, tem uma empresa de um desses países... cara, é que agora eu não vou me lembrar. Que tem uma empresa, né? Acho que aqui no Brasil... que eu ia falar desse assunto, mas eu não tô me lembrando muito bem. Mas, assim, é uma coisa deplorável, gente. Entendeu? Assim... deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês. Empresa europeia...